presidente Bolsonaro com a bancada do PL. E lá está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde ele é interrompido por Bolsonaro e cobrado, vaiado pelos bolsonaristas presentes na reunião. Vamos ver. Nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A esquerda. Esquerda não tem voto. Gente, Vamos deixar o governador falar. a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. O que eu estou querendo explicar, e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Aí, Marta, como você disse, ele convocou ali o PL, disse, olha, se o PL não votar, não passa nada. Ou seja, o que a gente tinha trazido aqui, inclusive no dia de ontem, da posição de Tarcísio, de compreensão, de apoio da reforma, muito maior do que uma reforma de partido A, de partido B, de governo A, de governo B, mas uma reforma de país, na cabeça do Bolsonaro é só ele versus Lula versus o PT. É isso, Ananias, porque na verdade a pauta da reforma tributária não é uma questão de governo, não é o governo Lula que precisa necessariamente aprovar. Claro que vai ser bom para o governo, mas não é uma pauta dele, é uma pauta do Estado. E aí o partido Bolsonaro vieram querer politizar um debate que não deveria estar sendo levado para esse campo. A gente vê aí atitude de pessoas como se estivessem mesmo na quinta série, né? Eu vejo que isso foi só para querer contrariar mesmo. Como assim? O que o governo disser que quer aprovar, para o que o governo disser que quer aprovar, disser sim, eu vou dizer não. Eu acho que na cabeça deles é exatamente isso, porque não tem lógica e não tem motivo para fazer essa contestação. A gente vai ver, agora está vendo, na votação que o PL aconselhou realmente os deputados a votarem contra e de uma maneira totalmente desnecessária. Francisco Teixeira. É uma postura tola do Bolsonaro e não dava para esperar algo diferente. Durante a sua administração, ele demonstrou ser totalmente inapto para assumir um cargo do Poder Executivo e agora quer dar pitacos sobre economia, sendo que ele desconhece totalmente o tema. Então, a questão da reforma tributária beneficia muito a sociedade brasileira. Então, tem que se apontar o que o Bolsonaro está indo contra quando ele levanta esse discurso e os parlamentares do PL contra a reforma tributária. Porque não é só o IVA, a unificação dos 5 impostos. A reforma tributária também aponta para o cashback, que é a devolução do imposto para a população mais pobre. Também propõe a isenção de impostos para medicamentos contra o câncer, a redução dos impostos para o transporte público, para áreas essenciais. Então, é contra essa pauta que Bolsonaro está indo contra, está se levantando contra, unindo os deputados federais do PL. E nem todos os deputados federais do PL irão seguir essa determinação de Jair Bolsonaro. Tanto que aquela carta que foi assinada, contrária à reforma tributária, não tem a presença, a assinatura dos 99 parlamentares do Partido Liberal. Então, a gente vê um lado do PL bem mais consciente em relação a essa reforma tributária do que outro que segue pautando todos os debates brasileiros para esse Lula versus Bolsonaro, que eu já citei em algumas ocasiões aqui no Ciência Política, que é um debate extremamente pobre e que revela mais de quem o leva do que o lado governista, porque realmente toda pauta que se começa a discutir hoje no Congresso se leva os mais extremistas para esse lado. E para mim também o Arthur Lira está levando essa questão da reforma tributária como uma questão de honra. Então, se ele pautou hoje a reforma, ela será aprovada, precisa de 308 votos, mas a estimativa é que possa chegar até a 370 votos, o que poderá ser considerada uma derrota, sim, Ananias, para Jair Bolsonaro. Não, vai ser uma derrota. Vai ser uma derrota. Ele comprou uma briga desnecessária
Aí eu comecei aqui falando das emendas, que é o que deputado precisa e quer, né? Ele vai sair menor, vai demonstrar que não tem poder junto ao partido, o PL. O problema e eu acho que o seu Zé vai concordar comigo, o Bolsonaro agora está jogando num campo que ele não domina e o presidente Lula é expert, a política. Né? E a oposição. O presidente Lula está lidando com os políticos da forma que tem que se lidar. Bolsonaro não sabia fazer isso. E do lado da oposição... Ele terceirizou isso para o Centrão. Para o Centrão. Exatamente. E do lado... E agora na oposição, ele não está conseguindo se viabilizar dessa forma. Toda a batalha que ele entrar nesse campo com o presidente Lula, ele vai perder, e o Tarcísio mostrou aí, falou, a narrativa. A reforma vai ser aprovada com a narrativa de que a direita, o PL, o presidente Jair Bolsonaro, foi contrário, não é? Quando, na verdade, ele já sabia, ele é o governador do estado que tem a maior arrecadação, o estado mais rico, né? O estado que tem as indústrias do país, e isso foi muito importante também para essa questão, e até que eu falei aqui, Ananias, quando a gente começou a discutir a reforma, eu falei que ela seria aprovada e que o ex-presidente Lula iria jogar esse jogo trazendo para o seu lado não só os parlamentares, mas a opinião pública. E aí você viu que foi se pautando, foi se fazendo, aí traz governadores, traz prefeitos, e isso gerou uma situação, essa que o Tarcísio colocou agora. Bolsonaro comprou uma briga desnecessária com uma narrativa que só vai prejudicar a direita. E traz São Paulo